E eu estava dizendo, né, não sei até que ponto, onde a conexão caiu, que o Galípolo está virando um belíssimo roteirista do filme do Cine Brasil, que está em cartaz todos os dias. O nome do filme ele já disse, né, que a palavra-chave é calibragem, mas o nome do filme é Para Onde Vai a Selic? Por que para onde vai a Selic? Porque todos nós gostaríamos que a Selic caísse. Só que o próprio Galípolo disse. A palavra-chave nós temos agora o tema. O tema é qual a razão, por que os juros são tão altos no Brasil. E a gente sabe que a razão é estrutural. É uma questão de política fiscal, é uma questão de gastos. E a gente vê claramente as despesas crescendo, a dívida cresce, o pagamento de juros cresce, o risco Brasil cresce e a Selic cai em conta-gotas, né? Porque enquanto não houver uma mudança estrutural em cima da política fiscal, ou seja, vontade política de entregar equilíbrio ou superávit, temos condições de descer essa Selic de 2 dígitos, porque senão o nosso credor não nos financia e o dinheiro vai embora do Brasil e a gente vive aquela inflação com o dólar indo embora, investimentos indo embora. Então esse é o grande desafio do Brasil, é ter uma política fiscal voltada para o equilíbrio, gastar ou o que arrecada, ou se Deus quiser um dia gastar menos daquilo que ele arrecada. Esse é o nosso problema. E aí os movimentos são comedidos, né? E o Banco Central não pode ser um jet ski no manuseio da taxa Selic. Aí ele se torna um transatlântico com movimentos suaves, porque o país não permite que, se ele errar a mão, o saculejo é grande e a volta da inflação, o soluço inflacionário é bem desagradável e muito maior. Essa imagem trazida por Gabriel Galípolo, Rita, muito interessante, porque ele mesmo disse, né, que inclusive chegou a discutir com Caetano Veloso sobre a composição das atas e comunicados do Comitê de Política Monetária, que seria de fato poesia. E a imagem ela é tão clara, até mesmo para quem não entende nada sobre política monetária, sobre esse cenário, né, do Banco Central ser um transatlântico e não um jet ski, né, cuja guinada é muito mais complicada e evidentemente mais previsível do que também é de um jet ski. Achei uma imagem interessante. Rita, mudando de assunto... Ô Vitor... Por favor. Não quero mudar, não, só mais um pouquinho. Eu acho isso muito interessante, porque quando você consegue esse tipo de comparação e traz o Banco Central para o imaginário da maioria da população, fica mais fácil as pessoas entenderem o que está acontecendo e qual é o dilema do Banco Central. Então, realmente, ele está parecendo um roteirista, ele está montando uma cena da novela chamada Brasil, né? E é uma novela. A taxa de juros é uma novela e o final só será feliz quando a política fiscal ajudar a política monetária, o que não acontece há muito tempo. Luiz Fernando Figueiredo disse uma vez para a gente que metade da condução da política monetária é de fato decisão sobre juros. A outra metade seria a comunicação. Rita, mais cedo a gente viu a publicação do payroll nos Estados Unidos, dados que surpreenderam bastante o mercado. Queria entender exatamente os motivos dessa surpresa. Pois é, a economia americana está forte, né? A taxa de desemprego veio para 4,3%, pleno emprego, e a geração de vagas, excetuando o setor agrícola, né, o chamado payroll, foram criadas 130 mil novas vagas, postos de trabalho formal, seria o nosso CAGED, né? E a expectativa média era da criação de 67 mil. E aí vamos para o dilema. Com o mercado resiliente, assim como o brasileiro, como é que o Banco Central pode mexer de forma mais audaciosa? Como é que ele pode cortar juros? E a partir do anúncio do payroll, houve uma piora. Na hora que o payroll foi anunciado, a gente tinha o mercado futuro das bolsas americanas. Houve
uma ligeira piora nos índices que estão em alta, mas houve um recuo e abalou, inclusive, o desempenho do Ibovespa, que já estava lá para cima dos 189 mil pontos e voltou de novo para a marca dos 188, uma alta forte, que agora está em 1,46, mas exatamente porque o mercado americano, que já estava aí apostando, 80% do mercado de lá apostava em um corte de juros na próxima reunião do Federal Reserve, lá do FONC, que é o Copom deles. Mas agora o mercado, depois desse anúncio, voltou a ficar dividido. Agora imagina o Trump, ele vai ter um ataque, né? Se houver e deve haver um pronunciamento de algum membro do Federal Reserve, indicando, né, essa cautela em relação aos juros nos Estados Unidos, exatamente pela resiliência do mercado de trabalho. Houve um aumento também no salário médio pago de 0,41%, esperava-se um recuo de 0,37%. Então o dilema de lá está igual ao daqui. Então você tem um mercado de trabalho aquecido, esse mercado de trabalho aquecido gera renda, que gera consumo e gera uma inflação de demanda que não contribui para que o sono do Banco Central e a tranquilidade do Banco Central seja maior em relação ao corte de juros. Quero nem ver a ata paralela do FONC de Donald Trump no Truth Social. Muito obrigado, Rita Mundin, sempre um prazer dividir tela com você. Boa tarde, Vitor. Até mais.